Salve, salve você corintiano e você corintiana, e você que não é corintiano veio ver a humilde opinião deste corintiano na internet, né? Meu nome é Caio Mendes, você está no canal do Sofredor Corintiano. A partir de hoje começa uma nova era aqui no Sofredor Corintiano. O pessoal gosta de brincar que o ano só começa depois do carnaval, e exatamente por causa do carnaval eu estava viajando, estava sem meu equipamento, sem meu microfone, sem o meu laptop, né? Sem o meu notebook. Por causa disso, não foi possível fazer o pós-jogo do último jogo. Eu assisti o jogo, mas resolvi não fazer pós-jogo para não sair prejudicado, tá? Então, vocês entendem e vocês me perdoam. Mas a partir de hoje, vou começar a fazer vídeos com mais relevância aqui, né? Com mais, ao meu ver, com mais importância tanto para o canal quanto para os torcedores do Corinthians, né? E a partir de hoje vamos falar de André Luiz, mais conhecido como André Negão, tá? Nessa introdução eu queria falar o porquê que eu tô falando sobre isso. A gente já vinha tendo algumas dicas de que seria o André Negão o próximo candidato à presidência pela chapa Renovação e Transparência. E eu vim aqui para falar também por que eu acho que essa é a pior escolha para um presidente. Todas as escolhas da chapa da Renovação e Transparência são ruins, mas essa é a pior. E antes de começar, você vai perceber que agora todos os vídeos, tirando o pós-jogo, vão ter separação em capítulos. Então se você achar que eu estou enrolando muito, foge para o capítulo que você quiser aí embaixo, tá? Não foge do vídeo, é importante que você assista. Antes de seguir, vamos esclarecer. Quem é André Luiz, mais conhecido como André Negão? O André Negão, ele sempre foi o braço direito tanto do André Sanches quanto de qualquer presidente que o Corinthians teve da chapa Renovação e Transparência. Ele administra essa chapa Renovação e Transparência há mais de 10 anos. Ele, inclusive, foi parte do movimento que fez o André Sanches chegar à presidência no ano de 2007, o ano que a gente caiu e teve a queda do Dualib. O André Negão, ele tem um histórico, vamos dizer, não lá muito bom, né? Eu não vou dizer aqui sobre coisas que se especulam, eu não vou dizer aqui sobre acusações falsas ou verdadeiras ou acusações de qualquer seja, sendo que a gente só deve julgar a pessoa por fatos concretos e não por acusações. Mas o próprio André Negão teve ali seu nome citado pela Operação Lava Jato quando se falava ali no estádio da Arena Corinthians, que era para ser um estádio muito mais barato que a gente sabe. Teve ali um suposto recebimento de propina pela Odebrecht, mas isso foi supostamente falando. Além disso, o próprio André Negão já teve sua prisão decretada uma vez por conta de porte ilegal de 2 pistolas que ele carregava. Mas ele acabou sendo liberado pagando uma fiança de R$5.000. Por que o André Negão não deve ser presidente do Corinthians? Ou não deveria, né? Porque qualquer um que sai pela Renovação e Transparência acaba vencendo. Bom, vamos lá. Continuar com o André Negão significa continuar a ditadura que é a chapa Renovação e Transparência no Corinthians. E você pode achar que não tem ditadura, mas existe, tá? Uma ditadura velada, mas ela existe. Não é como se alternassem grupos políticos no Corinthians, não. Desde que a Renovação e Transparência esteve no comando do clube, nunca mais perdeu. Isso é no mínimo de se investigar. A Renovação e Transparência pegou o Corinthians em 2007, ela reconstruiu o Corinthians, é verdade, a partir de 2007, desde a nossa queda, mas ela vem sugando tanto o Corinthians que o Corinthians se destruiu, se implodiu por causa dessa chapa. E colocar o André Negão no poder significa colocar tudo que é de pior numa chapa, num grupo político e dar continuação a isso. E por que eu acho que o André Negão, de todas as possibilidades da chapa Renovação e Transparência, é a pior? É porque ele trata o torcedor de uma maneira pior do que os outros tratam. Pelo menos é isso que ele demonstrou no vídeo que a gente vai analisar aqui agora. Só dando um pequeno contexto, esse vídeo foi uma live que ele resolveu que ia ser uma boa ideia fazer e resolveu que ia ser uma boa ideia contar um caso que aconteceu entre ele e um torcedor, né? Vamos ver como ele tratou esse torcedor. Porque o clube tá devendo, porque o clube tá não sei o quê, porque eu falei, chefia, deixa eu falar um negócio pra você. Você é sócio do clube? Ele falou assim, não sou sócio do clube. Eu falei assim, você é sócio torcedor? Não, eu não sou sócio torcedor. Eu falei assim, você tem o cartão BMG? Ele falou assim, não tem. Eu falei, então eu não posso te responder nada. Eu não posso te responder nada. Sabe por que eu não posso te responder nada? Você não tem nenhum relacionamento com o Corinthians. Você não é corintiano. Torcedor, você é sócio do clube? Não, não sou sócio do clube. Torcedor, você é sócio torcedor? Não, não sou sócio torcedor.
Você tem o cartão do Corinthians BMG? Não, não tem. Então você não é corintiano. Vou apresentar a vocês aqui. Isso aqui é um cartão do meu Corinthians BMG, logo que teve a campanha do Corinthians BMG, né? Obviamente, o cartão novo, ele é mais bonito que esse aqui, né? Mas esse aqui foi quando eu fiz a conta, eu nem usava. Hoje eu uso a conta, ela não tem anuidade nem nada. E esse é o cartão que eu recebi. Eu não sou sócio torcedor. E eu tenho esse cartão porque eu achei que ia ser uma boa ideia pra fazer uma conta lá, só nem ia usar. Ter esse cartão não me faz mais corintiano do que ninguém, tá? O André Negão talvez não saiba, mas o simples fato de você assistir o jogo gera pontos de audiência. Você gerar pontos de audiência, altos pontos de audiência no campeonato brasileiro, por exemplo, gera mais patrocínio para aquele jogo, para aquele campeonato. Gerando mais patrocínio, vem mais cota de TV para o clube. Ou seja, o simples fato de você assistir o jogo, a pessoa não precisa ser sócia, não precisa ser sócio torcedor, não precisa gastar dinheiro com o Corinthians, não precisa nem comprar essa camiseta aqui que eu comprei. Ela já ajuda, tá, André Negão? Eu acho que é uma coisa que você não entende, porque você vive numa bolha diferente, tá? Mas o fato de eu ter esse cartão ou não me credencia como mais ou menos corintiano do que ninguém. Não existe um livro, uma bíblia a se seguir de como ser corintiano. Você é corintiano do jeito que você quiser, irmão. Ligado? Assiste o jogo, assiste só quando tá ganhando, assiste assim como eu, que tá nessa pindaíba direto. Agora, no momento que uma pessoa para você na rua e simplesmente faz perguntas e você fala, você não é corintiano, quem é você, meu irmão, pra falar quem é corintiano ou não? Isso que me deixa com essa sensação de que ele é a pior dos mundos. Ele quer ditar quem é corintiano ou não. Pra ele é o dono do Corinthians, porque ele faz parte da chapa que é dona do Corinthians. E agora, na minha opinião, tanto ele quanto toda a chapa Renovação e Transparência tinha que sumir do Corinthians. Ele, Duílio, Roberto de Andrade, Jassa, aquele maluco lá, o Mané da Carne. Todas essas pessoas fazem tão mal pro Corinthians que vocês não fazem a menor ideia. Porque o Corinthians chegou na situação que chegou, que a gente não consegue competir com os grandes clubes do Brasil, né, que estão estruturados, não é porque a dívida aumentou. A dívida aumentou e isso atrapalha muito, mas existe um motivo pela qual a dívida aumentou. E o motivo se chama Renovação e Transparência. Essa chapa faz com que o Corinthians esteja nos piores patamares que a gente vem vendo. Às vezes saindo da Copa do Brasil por um time como o Atlético Goianiense, às vezes chegando na final, mas são esporádicas essas vezes. O Corinthians tinha capacidade para ser o maior clube das Américas, o time mais vencedor. A gente podia ter 4, 5 Libertadores já, mas esses caras não deixam, porque eles não querem largar o osso. É muito importante para eles, pro ego deles, estar na chapa que comanda o clube, fazer esse tipo de coisa que você acabou de ver aí, dar esse tipo de entrevista, falar quem é corintiano ou não. Então não só o próprio André Negão, como toda a chapa, pensa que o Corinthians, um clube de futebol, não nasceu para dar lucro, nasceu para dar prejuízo. Tem que dar prejuízo. O André Sanches já falou isso. E o André Negão sempre foi o braço direito dele. A gente precisa lembrar sempre disso. E a gente precisa de uma chapa que trate o Corinthians como está, e não como está na cabeça deles. O Corinthians é um time quebrado. O Corinthians é um time com dívidas absurdas. E o Corinthians é um clube que precisa profissionalizar todas as suas áreas. Futebol, jurídico, contábil, financeiro, base. Todas essas áreas, agora não tanto por causa do Duílio, mas todas essas áreas são comandadas por amigos do presidente. A própria base está jogada às traças porque um cara comanda lá, né? Um cara qualquer que é amigo dos caras e simplesmente não liga se a gente precisa de joias, se a gente precisa promover jogadores de baixo para poder vender a preços caros depois e ajudar no financeiro do clube. Não. Essa pessoa tá preocupada em deixar os caras felizes. Então ele promove os caras da base que ele quer. Ele coloca jogador que nunca foi jogador de futebol na base. Paga salários altíssimos para isso. E tudo isso passa ileso no Corinthians. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fiscalizar. Esse ano tem eleição no Corinthians. E os votantes, que são poucos, né? São as pessoas que pagam a mensalidade de R$2.000 para usar a estrutura do Parque São Jorge. E são eles que vão determinar se nós, os 30 milhões de corintianos, vamos ter uma boa diretoria ou não. Qual que vai ser? Não sei. A gente precisa que as chapas anunciem suas candidaturas. E por conta disso eu prometo mais vídeos sobre isso esse ano. Qual seria a minha régua para poder escolher uma boa chapa? 1. Não ser Renovação e Transparência. 2. Tratar a reconstrução do Corinthians como prioridade. 3. Profissionalizar todas as áreas do clube.
as que eu já citei e todas as outras consequentes. 4. Mudar o estatuto do clube para que o fiel torcedor possa votar. Eu acho isso importantíssimo, porque não pode continuar esse negócio de só quem mora ali perto do Parque São Jorge decidir a vida do clube de futebol. Eu acho, inclusive, que tinha que ser separado. Eu acho que o fiel torcedor com mais de 3 anos de adimplência, inclusive, se isso acontecer, eu compro o fiel torcedor na hora, para pagar por 3 anos para eu poder votar depois. Eu acho que o candidato que falar que vai propor isso, ele merece o nosso voto de confiança. Sócio torcedor, 3 anos de adimplência, pode decidir o futebol, porque isso é o importante. Futebol e assédio social deviam ser coisas separadas, mas não são. Assédio social manda no futebol. Poucas pessoas mandam no destino do Corinthians por 3 anos. Isso é uma coisa que precisa acabar. Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Mas faça alguma coisa, ajuda o canal. Valeu? Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se você acha que esse vídeo foi importante para você. Valeu? Meu nome é Caio Mendes, você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano. A gente se vê no próximo vídeo e vai Corinthians!